poder econômico é a capacidade que a empresa tem de impor preços no mercado sem se preocupar com a concorrência. Isso é o que se chama de poder econômico. À medida em que a empresa tem uma grande participação no mercado, ou uma participação significante, e ela não tem concorrentes, isso significa que ela pode aumentar o preço do seu produto sem que os consumidores migrem para um concorrente, porque esse concorrente não existe. Então isso é o que caracteriza o poder econômico das empresas. Sim, a concorrência é muito importante, porque do outro lado da concorrência, no lado reverso, está a defesa do consumidor. Quanto maior a concorrência entre empresas, quanto mais produtos novos e quanto melhor o preço de venda desse produto aos consumidores, maior bem-estar vai se estar promovendo aos consumidores. E a capacidade de escolha que o consumidor tem decorre exatamente da concorrência. O direito, ele pode, digamos assim, condicionar a economia. Se as normas legais forem muito estritas e não permitirem a livre iniciativa empresarial, não haverá economia suficiente para, digamos assim, atender às necessidades da sociedade. É preciso que o princípio da livre empresa seja sempre respeitado e cada vez mais valorizado, de maneira que os brasileiros empreendam cada vez mais e possam assim desenvolver a economia. O direito está na base da economia. A definição do direito concorrencial está na livre iniciativa empresarial, que é um princípio constitucional através do qual a qualquer cidadão é dado o direito de empreender. Esse é a livre economia, a livre empresa praticada no Brasil. Por outro lado, é preciso que o Estado assegure a esses indivíduos que querem empreender a liberdade de concorrência, ou seja, a inexistência ou a minimização do abuso do poder econômico das grandes empresas. Então, de um lado, nós temos o livre mercado, a livre iniciativa empresarial, e de outro nós temos uma estrutura jurídica que visa manter o mercado em condições concorrenciais, eliminando abusos por parte de empresas que detenham poder econômico. Intervenção governamental é a entrada do governo na economia, através de regulamentação e de iniciativas empresariais. Isso é intervenção governamental. O governo tanto pode criar empresas para desenvolver atividades econômicas específicas, normalmente vinculadas ao serviço público, ou poderá estabelecer regulamentos para o funcionamento das empresas privadas. A diferença entre Estado regulador da economia e Estado empresário é exatamente o fato do governo criar empresas públicas, empresas de economia mista e muitas vezes autarquias para o desenvolvimento de atividades econômicas, em concorrência com a iniciativa privada. Esse é o Estado empresário, quando ele desenvolve atividades paralelamente às empresas privadas. E o Estado regulamentador é o Estado que emite, como a norma diz, regras específicas para o funcionamento das diversas atividades econômicas, através da sua administração pública. A pergunta é um tanto quanto destinada a economistas, mais do que a juristas. O fato é que não há nenhum país do mundo onde não haja intervenção do Estado na economia. O que se discute é a intensidade dessa intervenção, se ela deverá ser maior ou menor. O que se vê também no cenário internacional é que os países que têm menor intervenção estatal são os que mais desenvolvimento econômico granjeiam, de maneira que a resposta é de que a intervenção deverá ser mínima, apenas nas situações em que houver as chamadas falhas de mercado.
O monopólio estatal, ele é resultado de uma tradição do povo brasileiro, né? Porque a Petrobras, por exemplo, nasceu da iniciativa do presidente Getúlio Vargas em criar a Petrobras em resposta à tentativa das empresas estrangeiras de explorarem o petróleo no Brasil. Então a Petrobras passou a sinalizar a grandeza do Brasil, a capacidade de manter as riquezas brasileiras dentro de empresas estatais brasileiras. É uma tradição que talvez não se justifique mais, porque no século XXI o que nós vemos é que na maioria dos países existe uma concorrência mesmo entre empresas petrolíferas, o que traz também benefícios aos consumidores, como a baixa do preço dos combustíveis. Os Correios também são considerados segurança nacional e está na Constituição que é um monopólio do Estado, pelas mesmas razões históricas. Mas nós hoje temos um declínio, inclusive, das atividades do Correio, que está sendo substituído pelos mecanismos eletrônicos. As pessoas não se comunicam mais por cartas e sim por meios eletrônicos, de maneira que a segurança nacional fica em questão, fica em dúvida. Ainda é necessário? As falhas de mercado são aquelas situações em que o livre mercado não consegue regular a contento. Já houve tempo, no final do século XIX, onde se acreditava que o livre mercado tudo resolveria. Mas ao longo do desenvolvimento da história da economia, nós vimos que o livre mercado traz falhas. Falhas, por exemplo, de monopólios. Certas empresas tendem a se agrupar e a formar monopólios de exclusividade na atuação econômica. Esses monopólios são vistos pela economia, pelo direito econômico, como ineficazes. Por quê? Porque trazem um aumento de preço ao consumidor e têm a tendência de estabilizar a tecnologia aplicada aos produtos. O monopolista, como ele não precisa concorrer com ninguém, ele não tem incentivos para inovar a sua produção. Além do que, os preços que ele pratica são preços livres de concorrência, aonde pode se dar o abuso do poder econômico. Então, a importância da concorrência é exatamente eliminar essas falhas de mercado, e onde houver a falha de mercado, admite-se a intervenção estatal para corrigi-las, como, por exemplo, no Brasil, através da legislação antitrust, a legislação concorrencial. É um instituto jurídico americano, inglês e americano, que não existe no Brasil. Significa que o titular de uma ação de uma sociedade anônima confere a um trust o direito de administrar essas ações, de votar nas assembleias, em nome do proprietário das ações. De maneira que o trust ele passa a receber uma quantidade de ações que não são sua propriedade, mas que lhe dão o direito de agir sobre uma sociedade. Isso aconteceu no ramo petrolífero nos Estados Unidos, no final do século XIX, início do século XX, criando extensos monopólios. E foi a partir desse monopólio do campo petrolífero que se criou a legislação antitrust americana, que foi uma resposta do Congresso Nacional aos monopólios exercidos pelos trusts, que, em resumo, são grandes empresas que têm o poder de administrar a maioria das ações em determinadas empresas e, assim, determinando o seu destino econômico. O cartel é a reunião de empresas do mesmo segmento econômico com vistas a fixar o preço do produto ou serviço. É exatamente isso. Um grupo de empresas num determinado mercado se reúne de maneira ilícita para combinar o preço dos seus produtos ou seus serviços, de maneira que todos ganhem um sobrevalor em cima do consumo daquele produto ou serviço. O produto ou serviço é fixado num preço irreal, acima do valor de mercado, o que prejudica o consumidor diretamente. O consumidor está pagando um preço ilícito, que não seria o preço do produto ou do serviço se não existisse o cartel.
Não, no Brasil há setores econômicos fortemente oligopolistas, como por exemplo o setor bancário. Nós temos alguns poucos grandes bancos no Brasil que ocupam todo o mercado. Esse é um exemplo de oligopólio, onde nós temos poucas empresas participando do mesmo mercado. E existem outros também, onde o monopólio ou o oligopólio está presente, assim como o cimento, né? E outras indústrias que existem no país.